A igreja de São Pedro de Ratos foi construída nos séculos XII e XIII e localiza-se em Ratos, Póvoa do Varzim, no distrito do Porto. O granito foi utilizado na construção das paredes, na estrutura e na decoração esculpida. Já a cobertura foi construída em madeira com revestimento a telha de cerâmica vermelha. Segundo a tradição, São Pedro de Ratos foi o primeiro bispo de Braga entre 45 e 60, tendo sido ordenado pelo apóstolo Santiago. Foi um importante evangelizador dos povos da Península Ibérica durante a ocupação romana. Acabou martirizado e decapitado quando convertia as populações pagãs à fé cristã no norte de Portugal. Já no século IX, o seu corpo foi encontrado por São Félix, o ermita, que o sepultou no santuário sobre o qual foi erguida a igreja de São Pedro de Ratos. O corpo ali permaneceu sepultado até 1552, ano em que foi transferido para a sede de Braga, onde se encontra atualmente. A igreja de São Pedro de Ratos foi construída sobre um santuário paleocristão datado do século VI. Após o século IX, vem a constituir um importante centro de peregrinação às relíquias do santo, ali sepultado. Antes do século IX, há evidências da existência de um mosteiro beneditino que viria a ser renovado pelo conde Dom Henrique já nos finais daquele século. Em 1100, os condes Dom Henrique e Dona Teresa doaram-no à Ordem de Cluny, concretamente ao priorado de La Charité-sur-Loire, em Auxerre. O Mosteiro de São Pedro de Ratos foi a primeira construção da Ordem de Cluny em Portugal. Foi construído em pleno século XII, um tempo marcado pela reconquista dos territórios ocupados pelos muçulmanos na Península Ibérica, e um tempo marcado igualmente por um contexto histórico e cultural em que a Igreja cristã pretendia afirmar a presença e a doutrina de Deus, tendo alcançado uma forte implantação junto das populações rurais. São Pedro de Ratos está situado na bacia do Rio Ave, em pleno coração da região entre Douro e Minho. Esta era uma região com grande densidade de paróquias, albergando um grande número de instituições monásticas e de igrejas românicas. O povoado de Ratos era um importante ponto de passagem do interior para o exterior e na direção norte-sul, ganhando uma importante atividade comercial que lhe garantiu uma certa centralidade na região. Esta era uma região que, devido ao seu relativo desenvolvimento económico e comercial, albergava um grande número de instituições monásticas e de igrejas românicas. Ao situar-se numa das rotas de peregrinação dos Caminhos de Santiago, o Caminho Português de Santiago, São Pedro de Ratos veio a assumir um papel muito relevante no apoio logístico e espiritual aos peregrinos. Por outro lado, a própria Igreja de São Pedro de Ratos constituiu um ponto de peregrinação, de romagem e de devoção ao santo. A Igreja de São Pedro de Ratos é um edifício de 3 naves e 4 tramos com um falso transepto. Devido às sucessivas obras que recebeu no século XIII e às posteriores adaptações ao gosto de cada época nos séculos XVII e XVIII, a sua estrutura apresenta algumas irregularidades. Já nos anos 1940, em pleno Estado Novo, foi alvo de operações de um duvidoso restauro que acabaram por limpar elementos das anteriores intervenções. Das intervenções dos séculos XII e XIII persistem os seguintes aspectos. A fachada é assimétrica, as naves laterais possuem larguras diferentes, os tramos têm diferentes dimensões, os pilares são diferentes e estão desalinhados, e os elementos decorativos, como os portais, os capiteis e os modilhões, denotam influências diferenciadas. O portal românico é formado por 5 arquivoltas ornamentadas nas aduelas por uma série de apóstolos segurando os báculos, os símbolos dos pastores do rebanho de Deus. Os arcos repousam em colunelos com capitéis decorados com motivos zoomórficos, antropomórficos e naturalistas, surgindo também representações do fantástico e do bestiário medieval. O tímpano apresenta uma figuração esquematizada de Cristo Pantocrator envolto na mandorla mística. Cristo está ladeado por 2 profetas, São João Evangelista e São Mateus, que pisam simbolicamente Judas e o herege Ário. O portal sul apresenta uma dupla arcada, sendo a do fundo uma arcada polilobada, assenta em colunas com capitéis ornamentados com cenas historiadas.
O tímpano apresenta uma representação do Agnus Dei, uma figuração simbólica de Cristo imolado, ostentando a cruz com escudetes, simbologia associada ao rei Dom Sancho I. As colunas são suportadas na base por duas esferas aladas. A cabeceira desenvolve uma dinâmica composição arquitetónica com um interessante escalonamento e jogo de volumes da ábside e das duas absidíolas. Desenhada em hemiciclo, a ábside é repartida por 5 arcos com frestas, assentes em colunelos adoçados às paredes. Uma cachorrada de modilhões figurados corre sob a cornija da cabeceira na ábside e nas absidíolas. O portal norte apresenta uma arcada polilobada, sem tratamento do tímpano e com uma decoração estilizada de tradição local nos capitéis. O interior está dividido em 3 naves, com 4 tramos marcados por arcadas assentes em colunas robustas de diferente configuração. Os capitéis apresentam uma decoração com motivos vegetalistas e figurativos, com temas da imaginária fantástica medieval. Esta decoração esculpida prolonga-se no arco cruzeiro, nas arcadas cegas da Capela Mor e nos outros elementos arquitetónicos da igreja.